Depois de pronto, ficou assim a maquete que eu vou utilizar para poder fazer a dinâmica da classe de 0 a 3 anos. Eu utilizei uma caixa de isopor, que é essa daí, ó. A gente encontrou ela no Horti Sul. Deve ser aquelas caixas que transporta frutas, né? Então ela é bem resistente, mas se não encontrar, pode ser aquela folha de isopor. Aí coloca uma em cima da outra, vai ficar num tamanho bom. E no EVA eu fiz essas cerquinhas, coloquei em volta. E também essas graminhas aí, ó, que eu picotei para poder colocar em volta da caixa toda. Utilizei esse EVA, que ele tem uma textura, mas pode ser qualquer EVA verde, que também faz o mesmo efeito ali. E como uma folha não coube na caixa inteira, ficou esse pedacinho, eu coloquei essa parte de marrom e lá no fundo um EVA azul com glitter para dizer que era uma aguinha, né? Um lago. E essas imagens eu imprimi em papel colchê, que é um papel mais durinho, para poder colocar ali, né, para ter umas imagens fixas. E as outras imagens eu coloquei na medida que eu fosse contando a história, que aí no finalzinho do vídeo eu conto, né, a história, uso a dinâmica para vocês verem como que eu utilizei as imagens aí na dinâmica. Essas são as imagens que eu vou utilizar na hora que eu estiver contando a história. Todas elas eu imprimi em papel colchê. A primeira imagem foi numa folha A3 para a imagem ficar bem grande. E essas outras eu imprimi na folha A4, que é o tamanho normal. Então, depois de recortadas, ficou desse jeito assim, todas elas. E as ovelhinhas eu deixei, ó, a parte branquinha da patinha, que na hora de imprimir não saiu a cor preta. E depois é só vir com canetinha ou lápis de cor mesmo e pintar essa parte. E as imagens ficaram assim, depois de recortadas. E atrás de cada uma eu coloquei palitinho de churrasco nessas maiores. E nas menores eu coloquei palitinho de dente mesmo. E atrás eu coloquei o durex. E ficou assim depois de pronto, olha. Depois é só olhar onde vai ficar melhor ali posicionado, né? E encaixar o palitinho para poder furar ali o isopor. Eu filmei a caixa para vocês verem como que ela é, ó, sem nada. Ela é desse jeitinho aí, toda furadinha, mas dá para usar perfeitamente. E essa é a folha de EVA com a textura. Mas como eu disse, pode ser a cor verde na folha comum. Então, para fazer aquela cerquinha, a gente cortou uma faixa, né, de EVA marrom, dobramos ao meio e viemos recortando, ó. E para colar na caixa, deixamos mais ou menos uns centímetros ali abaixo para dar um acabamento bem legal. E colamos a graminha e também a cerca. Eu utilizei uma caixa de sapato, a tampa dela, e fiz um coração para poder usar na dinâmica também. Então, eu recortei ali 1 centímetro, né? Deixei. Depois, colei no EVA vermelho com glitter. Só na parte de baixo, ó, eu passei cola quente para ter como colocar o coração e tirar com facilidade. Ó, vai ficar essa abertura. E nesse coração que a gente puxa, depois eu coloquei um EVA para ter, né, uma pega ali para poder puxar. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a dinâmica, utilizando as imagens. E antes de começar a dinâmica, né, já deixa aqui, ó, tudo separadinho na ordem certa, para na hora que forem contar a história, já tá tudo no jeito aqui para não se confundir. E no coração, aqui, ó, eu coloquei um durex, ou pode ser uma fitinha dupla face, para depois eu colocar a coroa. Na hora da dinâmica, vocês vão ver como é que eu fiz. Então, vamos lá para a história. O tema do nosso seminário é Louvai ao Rei dos Reis. E para darmos início, nós vamos ler lá na Bíblia, em Salmos 34:1, que diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca.
Vocês sabem quem escreveu esse salmo? Quem escreveu foi Davi, olha só. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé e sempre foi muito obediente. Em toda a sua vida, ele guardou a palavra de Deus em seu coração. E ele tinha um coração cheio de gratidão a Deus. E Davi, ele sempre louvava a Deus em todos os momentos de sua vida. E Davi, ele era instrumentista, ele tocava um instrumento, olha aqui, a harpa. Ele louvava a Deus com esse instrumento. Davi, ele foi usado por Deus para escrever vários salmos. E esses salmos eram louvores ao Senhor. E quando Davi ainda era adolescente, ele era, sabe o que? Olha aqui, pastor de ovelhas. Olha as ovelhinhas, que gracinha. Ele cuidava ali das ovelhas. E certa vez ele louvou ao Senhor com um salmo que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi louvava sempre a Deus porque ele sabia que o Senhor cuidava com muito amor de sua vida. E nós também podemos louvar a Deus porque Ele é o nosso bom pastor e Ele tem cuidado de nós com amor. E em todo o tempo, Davi louvava a Deus. Quando ele estava triste, deixa eu mostrar para vocês, ó. Outro coração, esse daqui. Quando Davi estava triste, olha o coração. Ele louvava ao Senhor a si mesmo. E ele dizia assim, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Sabe o que acontecia? Olha, o seu coração era transformado, aquela tristeza, aquela angústia, virava alegria, felicidade, olha. O coração dele ficava cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha, né? E Davi, naquela época, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Olha, ele era rei de Israel. Toda vez que Davi ele ia para a guerra, que ele ia lutar ali contra os seus inimigos, Davi ele era vencedor e louvava a Deus por cada vitória recebida e dizia assim, ó: quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na guerra. Quem é o Rei da Glória, né? Nós sabemos que é o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é acima de todos os reis. Jesus, ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. E o que nós aprendemos com a história de Davi? Que devemos louvar a Deus em todo o tempo. Nosso coração deve estar assim, ó, cheio do Espírito Santo, cheio de gratidão a Deus, porque um dia Ele nos salvou e muito em breve esse Rei da Glória, Ele virá nos buscar para nos levar para morar com Ele lá na eternidade. E às mães, aos pais e aos responsáveis fica uma mensagem, né? Que nós somos felizes porque temos o privilégio de criar nossos filhos na presença do Senhor, do Rei da Glória. Que a cada dia sejamos mães, pais, avós, sábios para transmitir aos pequenos o valor do louvor revelado. Que eles cresçam amando o louvor, que eles cresçam, ó, querendo aprender instrumentos para tocar na casa do Senhor, né? E que assim como Davi, eles louvam ao Senhor em todo o tempo de suas vidas, até a volta do Senhor Jesus. Amém?